Bem-vindos crentes e descrentes ao nosso canal, eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos em mais uma aula da disciplina de História da Igreja. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o surgimento do islamismo e vamos falar sobre as famosas cruzadas que ocorreram no período lá da Idade Média. Primeiro vamos entender o que é o islamismo. O islamismo surge por volta do século VI através da figura de Maomé. Maomé, de acordo com ele, teve ali contatos com o anjo Gabriel e o anjo Gabriel veio revelar para ele o Corão, que nós chamamos hoje de Alcorão, né? Que seria um livro onde tem a revelação real, verdadeira das escrituras. Ele vai ser denominado o último dos profetas e vai trazer uma mensagem que se refere a Allah é Deus em árabe. Vai trazer alguns preceitos dentro da crença islâmica ou muçulmana, como nós conhecemos, e um dos preceitos que vai ficar muito famoso é a jihad, que é conhecida como Guerra Santa. Se você não entende muito sobre o islamismo, tem um vídeo nesse canal que fala sobre algumas religiões. Dentre essas religiões nós abordamos o islamismo. Então procura aí a playlist de vídeos relacionados à religião e dê uma estudada, escute e reflita um pouco sobre isso. Quando ocorre o surgimento do islamismo, muitos católicos, muitos cristãos passam a se converter para o islamismo. Alguns questionam que muitos acabam se convertendo por imposição, e outros questionam falando que essas pessoas elas se convertem por acreditarem na mensagem que veio ser propagada através de Maomé, mas que seus discípulos vão levá-las principalmente lá no Oriente, mas depois se estendendo para o Ocidente, na Europa, como a gente percebe nos dias de hoje. A Igreja Católica, então, o que ela vai perceber? Ela vai perceber que havia uma necessidade, principalmente, de ir contra, né, de tentar combater ali essa tomada, porque eles tomam a região de Jerusalém, que é o que mais tanto cristãos quanto também muçulmanos e assim como judeus, né, tem um apreço muito grande. E a Igreja Católica, a Igreja Cristã da época, vai perceber uma necessidade de fazer cruzadas. O que eram essas cruzadas? Pensando não simplesmente na figura da cruz, mas pensando principalmente em expedições até a Terra Santa com o objetivo de recuperar, de retomar a Terra Santa da mão dos muçulmanos. Crença que surge através de Maomé, com essa visão através do anjo Gabriel e a figura do Alcorão, né, que é o livro sagrado do Islã. Se você tem dúvidas sobre o Islã, um livro que eu aconselho muito, se você inclusive entrar em contato com a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, é só jogar no Google, Associação das Associações Muçulmanas do Brasil, e solicitar um livro desse, você consegue retirar em uma mesquita mais próxima aí da sua casa. É um livro gratuito que é dado com a finalidade de evangelização muçulmana, né? Que é de propagar a crença muçulmana mundo afora. Esse aqui mesmo, eu tive acesso a ele lá na cidade de Foz do Iguaçu. Eu ganhei esse livro na cidade de Foz do Iguaçu, junto com outros livros, também uma viagem que eu fiz. Olha que legal, aqui tem até mostrando, né, o Centro Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu. Foram muito receptivos, me informaram muitas coisas históricas, religiosas sobre o islamismo, não tenho nada a reclamar sobre eles e nem fazer comparações com muçulmanos xiitas, né? Para mim, os muçulmanos que nós temos no Brasil são totalmente diferentes dos muçulmanos xiitas, que são extremos, que existe sim em algumas partes aí, pontos do mundo. Mas o fato é que o que a Igreja Católica e a Igreja Cristã na época, ela começa a observar, e isso vai através principalmente da figura de um papa conhecido como Papa Urbano II. O Papa Urbano II, junto com outros cristãos, ele vai fazer uma chamada para que viessem recuperar Jerusalém. E aí surgem as cruzadas. Então, qual era o objetivo das cruzadas? A retomada de Jerusalém pelos cristãos. Retomar de quem? Retomar principalmente da mão dos muçulmanos que haviam tomado a cidade santa, a terra santa de judeus, muçulmanos e cristãos. Quantas cruzadas foram, professor? Ocorreram 7 cruzadas, as principais, né? Tiveram outras cruzadas menores, mas uma coisa interessante é que quando a gente fala sobre as cruzadas, né, a principal delas e a única efetiva de verdade foi a primeira,
que ocorreu entre 1095 a 1099 e convocada através desse Papa Urbano II, que ela conseguiu, pelo menos temporariamente naquele período ali, fazer a retomada de Jerusalém. Só que poucos anos depois, os muçulmanos eles tomaram novamente a Palestina, tomaram novamente a região onde fica localizada ali Jerusalém. E aí todas as outras cruzadas tinham objetivos de tomar ou partes da Terra Santa, ou ambientes específicos, ou territórios específicos, ou locais onde tinha uma representatividade religiosa para os cristãos muito grande, quantias de muita grana passa a ser utilizada para que financiar essas cruzadas. O poderio da igreja após o tempo das cruzadas vai crescer de forma significativa. E aí a igreja vai se tornar mais poderosa, né, por causa dos investimentos que ocorriam com o pensamento que muitos cristãos que eram ricos tinham de financiar as cruzadas. Foram expedições sangrentas onde morreram milhares e milhares de pessoas, soldados de todos os lados, tanto do lado árabe, muçulmano, assim como do lado cristão. Mas a única efetiva mesmo foi a primeira, e ainda assim teve uma efetividade que foi uma efetividade que nós podemos dizer que foi temporária, né, com a tomada de Jerusalém lá em 1099. Para por aí, professor? Não para, porque as cruzadas elas duraram cerca de quase 300 anos. Só para vocês terem uma ideia, a primeira cruzada reuniu cerca de mais de 275 mil guerreiros cristãos que buscavam, né, que estavam lutando ali para a retomada da Terra Santa. Há muita mística por trás do movimento das cruzadas, há muita verdade e muita mentira também dos dois lados, tanto do lado dos muçulmanos quanto dos lados dos cristãos principalmente. É importante um estudo histórico aprofundado para que a gente não caia aí nesses enganos, né? Eu quero destacar a terceira e a quarta cruzada, porque a quarta cruzada foi uma dos maiores fracassos, né? Onde os cristãos tiveram uma perda muito grande ali de guerreiros que foram fazer essa expedição. Mas a terceira teve algo interessante, porque a terceira foi novamente um objetivo de retomar a cidade de Jerusalém, que havia sido retomada na primeira, mas que tinha sido perdida até o período da segunda, né? Então observem que todas as cruzadas tinham esses objetivos. Existe a figura, por exemplo, da Ordem dos Cavaleiros Templários, né, que muitos falam muita questão mística, espiritualizada sobre eles, falam sobre chacinas, tanto da ordem deles quanto da ordem de outros cavaleiros que empunhavam a espada em nome de Cristo. E o interessante das cruzadas é que através das cruzadas vai ganhar força um outro movimento que vai acontecer, que é a Inquisição, que nós vamos deixar para falar no próximo vídeo. O poder eclesiástico da igreja cresce de forma absurda nesse período das cruzadas. Então uma coisa é certa, falamos sobre o islamismo, né, que é essa crença árabe que surgiu através de Maomé, tendo o Alcorão como livro base, não a Bíblia, e não a Torá, e não o Pentateuco lá dos judeus, mas o Alcorão, que tem coisas que estão também na Bíblia, que estão lá na Taná, que é a Bíblia hebraica dos judeus, mas tem muita coisa diferente. Através do crescimento do islamismo, Jerusalém e outras cidades passam a ser ocupadas e a igreja cristã, o império cristão, tenta retomar esse espaço. Como que ele vai tentar retomar esse espaço? Principalmente através das cruzadas. Apenas a primeira chegou a ser bem sucedida, foram 7 no total, todas as outras cruzadas fracassaram. E um acontecimento importante que teve uma influência muito grande através das cruzadas, que é a Inquisição, nós vamos falar na nossa próxima aula. Aguardo vocês!